Olá pessoal, vou fazer agora um vídeo mostrando uma bobina de ignição por dentro, bobina e bico, né, de injeção. Então aqui é o seguinte, aqui temos as peças que compõem qualquer bobina de ignição convencional, digamos assim, tá? Então aqui nós temos aqui no caso aqui, ou esse carretel aqui também, esse daqui, esse aqui é o primário da bobina, tá? Então aqui é onde vocês colocam logicamente o multímetro em escala vezes 1, e procura lá medir a resistência e tal. Então, esse é o carretel da bobina do Mille, no caso, né? Enfim. Então, aqui você tem aqui um desses fios aqui é o positivo, o outro fio aqui é o negativo pulsante. Então, vamos supor, só para vocês terem entendimento, funciona assim. Pega esse carretelzinho, liga o fio, solda o fio aqui, o outro fio você solda ali, e pronto, já está funcionando o primário da bobina, tá certo? Como dá para ver, o fio aqui é grosso, certo? E são poucas espiras, poucas voltas, tá? Então tem o carretel, esse aqui é o primário da bobina. Qualquer bobina de ignição, basicamente, é tudo a mesma coisa, não tem diferença. A única diferença, lógico, se vai ter mais fio ou menos fio, o diâmetro do fio, isso aí é do fabricante da bobina. O carretel secundário é isso aqui, ó, tá? Então isso aqui é a mesma coisa também, tá vendo aqui, ó? E é um fio de cabelo aqui, mais fino que fio de cabelo. Isso é um fiapo aqui, ó, tá? Então, esse fiozinho aqui, ele vai ser conectado na saída, que é o que gera a alta tensão. Então, ele vai ser colocado lá no parafuso, lá, tá certo? É parafusado, é soldado. Então, esse fiozinho aqui, esse fiapinho, ele vai colocado lá dentro. Então, como dá para perceber, esse fio, logicamente, ele tem muitas espiras, são 20, 30 mil voltas nesse carretel. O diâmetro do fio é muito menor do que o do primário, por esse o fato que aqui no primário, no caso, você tem uma resistência baixa, porque é pouco fio e o fio é grosso, e aqui tem muito fio e o fio é fino, tá certo? Então aqui, e como é que funciona uma bobina de ignição? Isso daqui é encaixado um dentro do outro, tá certo? E você tem o entreferro que chama, que aí é onde você vai fazer o acoplamento magnético da bobina. Que a bobina não tem nenhum contato físico, digamos assim. Então, gera-se o campo magnético no primário e por indução, por magnetismo, então você transmite esse pulso para o enrolamento secundário. Tá certo? E assim você gera a alta tensão da bobina de ignição. É isso aqui, tá? Então, isso aqui é encaixado aqui, aqui você encaixa o primário e pronto. Tá? Aí tem um entreferro também que fecha a parte de cima. Tem um entreferro igual esse daqui, que eu não sei onde eu coloquei. Ah, tá aqui. E aí você vem com esse outro entreferro aqui e fecha. Então a bobina é isso aqui, né? Então você vai fechar a bobina, tá certo? E aqui no meio então vai estar o primário e o secundário. Tá? O único acoplamento que existe entre o primário e o secundário é que as bobinas antigas todas são assim, as novas nem tanto. Esse fio aqui, um desses fios, porque tem dois fios no carretel do secundário. Tem o fio de alta tensão, que vai sair justamente, que vai para a vela, ou para o cabo de vela, no caso, tá certo? E o outro fio vai colocado, normalmente é colocado no negativo da bobina. Tá? Nas bobinas antigas, nas bobinas novas já não é feito dessa maneira, tá? Mas basicamente esse vídeo eu estou fazendo só para mostrar uma bobina de ignição por dentro. Tanto para aqueles que querem aprender alguma coisa, como para aqueles outros que já têm feito vários vídeos no YouTube e tentam explicar que tem essa bobina com multímetro, não sei o que não funciona na realidade, mas paciência. Enfim, então aqui você tem que ter equipamentos. O multímetro, no caso, ele é um equipamento de medição. Tá? Então você vai medir a resistência, primário, secundário. Não vai servir para nada, mas tudo bem. Você mede a resistência. Para testar a bobina, tem que ter equipamento adequado. É igual bomba elétrica. Não adianta você testar a resistência do rolamento da bobina. Você tem que botar ela para funcionar para ver se tem pressão e vazão. Bobina não é diferente. Você tem que pegar, ligar o pulso do primário e colocar, logicamente, num centelhador, tá certo? Esse é o centelhador desenvolvido por nós, o Ignitor, tá certo? Então é um centelhador que não existia no mercado, agora já existe, do jeito que fez. Nós desenvolvemos centelhador. Os centelhadores antigos convencionais são esses daqui. Opa, caiu, tá? Que é esses daqui.
que eram meio chatinhos de você colocar dentro da bobina, enfim, para colocar isso aqui dentro. Aí a gente desenvolveu um pino, mas também tem bobina que não alcança, enfim, fica complicado. Aí a gente decidiu desenvolver um outro centelhador, que é esse ignitor aqui, certo? Então esse equipamento aqui, esse ignitor, é uma ferramenta muito legal para você fazer teste de bobina. Então você pode testar a bobina de verdade com ele, você vai encaixar aqui no caso, ou você encaixa a bobina, ou o cabo de vela, aí você vê o que é que você está usando lá na hora e faz o teste. E abre aqui. Todo centelhador, você tem que abrir para você fazer o teste de faísca, tem que ser pelo menos 10 milímetros. Por que 10 milímetros? Porque são leis da física, enfim, 10 milímetros significam 10 mil volts. Qualquer carro, para que a faísca, para que tenha uma queima minimamente decente, tem que pular 10 mil volts, tá certo? 10 mil volts na pressão atmosférica, que é onde a gente pode falar, respirar e viver, então 10 mil volts são, no caso, 10 milímetros. Se você tiver alguma dúvida, você entra no Google e vê lá. Então 10 milímetros gera, quando saltar uma faísca aí de 10 milímetros nesse gap, nessa distância aí, significa que tem 10 mil volts sendo gerado pela bobina, tá? Se você tiver que fechar isso aqui para começar a saltar a faísca, significa que a sua bobina está com eventualmente não, ela está realmente com algum problema no enrolamento secundário, tá? Dificilmente é o primário. Normalmente o secundário, que já algumas dessas espiras entraram em curto, tá? Então quando as espiras aqui vão entrando em curto, a tensão do secundário vai diminuindo, tá ok? Então você tem que ter, para uma combustão minimamente decente, no mínimo até fusquinha platinado, tem que ter 10 milímetros de abertura, tá certo? Se tiver que fechar, pode ser até que o carro funcione, só que eventualmente ele vai falhar ou vai aumentar muito o consumo, tá? Então a importância de você ter uma faísca boa, de excelente qualidade na parte de ignição do veículo, tá ok? Então é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Você tem o ignitor, que é um centelhador que a gente fabrica já faz algum tempinho, desde o ano passado nós lançamos, tá ok? Então esse centelhador aqui, ele funciona direitinho, você coloca aqui a bobina, logicamente, ou o cabo de vela, abre, tem que abrir os 10 milímetros que eu expliquei, para você ter um mínimo. Quanto mais você abrir, melhor. Você conseguir, que nem eu tenho módulos aqui, que depois eu vou fazer um outro vídeo, de amplificador de faísca, né, o Plasma Fire. Então você abre aqui 40, 45, quer dizer, vai dar na faixa de 40, 45 mil volts, se você conseguir abrir tudo, tá? Ele é todo de acrílico, então não tem risco de você tomar choque. Como é que você usa o ignitor? Aqui você vai usar, no caso, ele vem com essa garrinha você coloca no negativo da bateria ou no bloco do motor, se você estiver usando a bobina no veículo mesmo. Esse outro cabo aqui, você vai passar, se você estiver fazendo o teste da bobina, você encaixou a bobina aqui, certo? Para fazer teste, tá? Aí você vai fazer o quê? Você vai passar o cabo na borracha da bobina, vai passar na bobina, na carcaça, tal. É normal dar umas faísquinhas na carcaça, bem pouquinho, tá certo? O que não pode acontecer é o seguinte: você encostou na carcaça, parar de dar faísca aqui dentro, que aí a bobina tá realmente com fuga de corrente, tá? Agora, sem você passar a agulhinha aqui, a agulha, tá certo? Essa ponteira aqui, e dar uma faísquinha aqui, pequenininha, e a faísca aqui dentro não diminuir de tamanho, não tem problema, tá certo? Então é isso aí, então você tem que passar aqui, tem que estar isoladinho, belezinha, passa na carcaça da bobina, continuou dando faísca, tá beleza, a bobina tá boa. Você encostou aqui, porque às vezes o que acontece, você tem essa bobina na madeira, que nem no caso aqui, a bancada de madeira, aí você parafusa a bobina no carro, aí a bobina para. Por quê? Porque tá dando faísca aqui, ela tá exatamente, já deu curto com a carcaça, tá certo? E só explicando mais um detalhe técnico aqui. Então aqui, por isso, tem que ter um centelhador. Tá? É igual você falar para mim, mas eu tenho um osciloscópio, eu tenho não sei o quê. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Você não deixa de usar o macaco porque você tem elevador, né? E vice-versa. Então, cada coisa na sua função. O centelhador para você testar a bobina é fantástico. Ainda mais se for testar na bancada, que aí fica melhor ainda. Então, por que essa bobina aqui, no caso, qualquer bobina de ignição é essa aqui, tô falando. Então, por que o secundário pode entrar em curto? Porque
quando você desliga a bobina, você pega essa bobina aqui, certo? Se tira lá da vela que está lá no carro e deixa essa bobina aqui dando faísca no vazio, sem estar usando o centelhador, você está forçando a isolação do secundário, que é esses fiozinhos, como já mostrei para vocês, que são os fiozinhos super, hiper, mega finos, certo? Então o que acontece aqui? Quando você faz com que a faísca salte de uma maneira onde ela não tem um terra, que é o caso que o centelhador faz, o terra, né? Liga no negativo da bateria, e enfim. O que acontece? Você está forçando o secundário, a isolação do secundário. Se porventura a bobina já está quente e o enrolamento secundário está com algum problema ou está em vias de ter algum problema, você vai acabar queimando a bobina. Tá certo? Ela vai eventualmente gerar tensão, só que ela vai gerar uma tensão menor daquela que é possível, que é necessário ter. E é onde você vai eventualmente colocar um problema no veículo. Tá certo? É o que acontece também com o desgaste de vela. Então a bobina, por que o fabricante recomenda? Troca a vela com tantos mil quilômetros. Porque a vela vai com desgaste que é natural, está dentro da câmara de combustão, vai gerando alta tensão, vai corroendo os eletrodos, vai aumentando a distância dos eletrodos, tá certo? E isso vai eventualmente gerar uma sobretensão aqui no secundário, vai acabar colocando espiras em curto, perfeito? Que é isso que acontece, coloca espiras em curto e automaticamente a bobina vai perder potência e automaticamente vai gerar menos tensão e automaticamente o carro ou vai falhar ou vai aumentar o consumo, tá certo? Por isso que tem que se ter tanto no veículo as velas com a abertura correta, tá ok? E na hora de fazer teste, um centelhador, tá certo? Para você poder colocar e não ficar deixando a bobina pular na louca. Você pega, faz, abre e aí a faísca vai ter que estar saltando aqui. Quando você, dependendo da potência da bobina, tem bobina que você já com 20 milímetros já para de dar, aí você volta o parafuso, né? Você viu que a bobina está parando de dar faísca aqui, não vai ficar abrindo para 40 mil, que vai acontecer o que eu estou falando aqui. Você mesmo vai colocar a bobina em curto, tá? Então quando você vê o que passou dos 10 milímetros, ótimo. Tá certo? Você pode abrir 10, 15, 20. Tem bobina que nem essa bobina aqui, vira. Eu não tive coragem de abrir tudo. Eu chegou nos 35 eu parei, porque é muita faísca, tá? Abriu, deu faísca, uma baita de uma faísca até aqui embaixo, depois eu ligo. Então é isso aqui. Então você tem que ter equipamento, ferramenta, tá certo? Aqui eu expliquei basicamente como é a construção de uma bobina de ignição, tá? Secundário isso aqui é muito fininho, tá certo? Aqui é o primário. Tá? Tanto é que normalmente, volto a falar, o que dá defeito não é o primário, é o secundário. Tá ok? Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Ficou às vezes um pouquinho mais longo do que eu esperava o vídeo, mas pelo menos eu mostrei um pouco de tudo. Mostrei a bobina e mostrei o centelhador que vocês precisam ter para fazer teste de bobina. Tá ok? Obrigado por ter assistido aí, um abraço a todos e não esqueça do meu joinha, hein? Tchau, tchau. Obrigado, viu? Tchau, tchau.